apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet. Graça e paz a vocês aqui na igreja. Graça e paz a você que agora em qualquer lugar da face da terra está com o computador ligado e assistindo agora essa ministração. Sou o apóstolo Marcos Gomes e receba, creia que eu fui enviado por Deus para ser o seu pastor, para abrir seus olhos e te trazer a verdadeira revelação, o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. A saber, a graça e o apostolado. Vocês aqui na igreja e você também na internet agora, coloca a mão na sua Bíblia e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Ó Senhor, veja que eu sou bem específico nas minhas orações. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, eu te peço, revela a tua palavra aos teus filhos que vão me ouvir, vão me assistir agora nesse momento. Muitos, incontáveis, em diversos lugares da face da terra, diversas cidades, estados e até países e nações. Revela a tua palavra, dá entendimento, Senhor, do que vai ser ministrado nesta noite. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Eu oro, eu rogo a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus Cristo. Assim seja com vocês aqui na igreja e com você que me assiste agora através da internet, em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Então, palmas ao Senhor do Senhor Jesus. Glória a Deus. O assunto de hoje está em 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia. O apostolado desta noite está em 1 Coríntios capítulo 2. Um assunto que, quando vocês ouvirem, e vão ouvir daqui a alguns minutos, vai ficar claro, explícito, claríssimo, por que você entende a Bíblia e por que muitos de milhares não entendem a Bíblia. Mesmo com a Bíblia na mão, não entendem a Bíblia. O assunto dessa noite é você que me assiste agora pela internet. O apostolado de hoje vai te trazer o entendimento, ou seja, você vai entender por que milhares de milhares, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo ovelhas, não entendem a Bíblia. Lê, mas não entende. Estuda, mas não entende. Ora, quantas igrejas existem na terra que há muito vem lendo e vem estudando, mas não entende. Quantos crentes, quantos cristãos existem na face da terra? Fazem escola dominical, fazem teologia, fazem seminário, fazem curso, mas não entendem a Bíblia. Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Só tem pessoas adultas aqui agora. Fala a verdade. Quem aqui que já tinha a Bíblia e já lia a Bíblia, mas não entendia? Levanta a mão. Pode levantar, bem alto. Quem lia e não entendia. Dá um sinal, quem lia e não entendia. Você não tem vergonha de falar? É verdade mesmo? Você lia e não entendia? Mesmo tendo a Bíblia, lendo certinho, não entendia? Então, eu vou te explicar por que você não entendia. E te fazendo entender por que você não entendia, você vai entender por que as pessoas não entendem. Porque eles são você ontem. Eles não entendem. Você também não entendia. Como que você passou a entender a Bíblia? Através do apostolado. É ou não é verdade? Dá um sinal se não é verdade. Não é verdade? Quando você começou a receber o apostolado, você passou a entender o quê? A Bíblia.
Quem é testemunha, dá uma salva de palmas ao Senhor. Quem é testemunha disso? Glória a Deus. Abba, Pai. Aí já tem uma resposta. A Bíblia, na Bíblia, contém a palavra de Deus. Pega essa. Não basta ser ovelha para entender a Bíblia. Tem que estar debaixo do apostolado. Quem recebe essa palavra? Ora, você não é testemunha disso? Você já era ovelha. Você já não era ovelha? Você já não era filho de Deus? Você já era filho de Deus. Mas não basta ser ovelha para entender a Bíblia. Porque nas mais diversas igrejas da face da terra está cheio de ovelhas. E por que não entendem que fomos batizados em Cristo? Romanos 6,3. Por que não entendem que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Hebreus 2,14. Estou citando na Bíblia o texto. Para não falar assim, mas você que pensa. Não sou eu que penso. Está na Bíblia, está escrito. Vou repetir. Por que não entendem o batismo em Cristo? Romanos 6,3. Paulo disse, a Bíblia fala que nós já fomos batizados em Cristo. Por que não entendem Efésios 4,5, que diz que há um só batismo? Ora, Romanos 6,3, se já fomos batizados em Cristo, Efésios 4,5, e há um só batismo, e nós já fomos batizados, então já se cumpriu. Não se pode batizar de novo, senão vai contra a Bíblia. Contra a Bíblia aonde? Vai além da Bíblia. Aonde? Efésios 4,5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. E você já foi batizado. Se você se batizar de novo, deixa de ser um só para ser dois. Quando a Bíblia diz que é um só. Me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Por quê? Por que eu pergunto quem está entendendo? Para saber se tem algo ativado em você, que daqui a pouco eu vou falar. Se esse algo estiver ativado, igual uma luz, pode estar apagada ou ativada. Não se assuste comigo. Mas a maioria dos cristãos na face da terra estão desligados. Estão apagados. Mesmo sendo ovelha, mesmo sendo filho de Deus, estão apagados. Por quê? Eu vou te explicar aqui, ó. 1 Coríntios 2, aliás, o tema de hoje. Marca aí, ó. O homem, que homem? Natural. 1 Coríntios 2, 14. O tema de hoje. O homem natural. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural, o que acontece com ele? Ele não é salvo? Não, ele é salvo. Só que ele não compreende. Alô, vamos devagarzinho. Não tira os olhos da Bíblia. Ó, 1 Coríntios 2,14. O homem... Alô, vamos ler o que está escrito. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não é salvo, amém? É isso que está escrito? Não. Está escrito o quê? Que o homem natural não compreende. O que ele não compreende? As coisas. Quais coisas? As coisas do Espírito de Deus. Para aí. Não sai daí não. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para aí. O homem natural, ele não compreende que já foi batizado em Cristo. Ele pensa que tem que batizar de novo. Aí quando molha a carne dele, aí ele fala, agora sim eu estou salvo. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não compreende. Você quer ver uma coisa? Deixa aberto Coríntios 2. Abre em Mateus, capítulo 3. Antes, você está em Coríntios, volte aí, ó. Mateus, capítulo 3. Já orei para que Deus te dê o entendimento. Posso ouvir um amém? Já orei para que Deus te dê a revelação, amém? Deixa o Coríntios 2 aberto. Confere comigo aqui, ó. Mateus 3, verso 11. Veja na Bíblia.
Eu vou devagarzinho para você não falar que eu estou enrolando alguém. Veja na sua Bíblia, compara comigo. Agora, se você não compreender, então fica claro que você é um homem natural. Que você é uma pessoa natural. Ou seja, carnal, terrena, humana. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, Mateus 3,11, diga isso. Confere comigo. Mateus 3,11, João Batista disse. Mateus 3,11, João Batista diz: eu vos batizo com água. Para que era o batismo nas águas? Para aí. Você vai ver que não sou eu que vou responder. É a Bíblia que responde. Ó, diga comigo, para que era o batismo nas águas? Diga isso. É só ler o restante, ó. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Tá ou não está escrito? Então vou perguntar. O batismo com água era para salvação? Era para salvação? Mateus 3,11. O batismo com água era para o arrependimento. Dá um sinal se você está entendendo. Porque ao passo que você vai entendendo, você vai provando que você não é um homem natural. Que você... Alô? Porque tem dois tipos de homens. Volta em Coríntios 2. Deixa o Mateus aberto. Deixa o Mateus 3 aberto. Volta em Coríntios 2,14. Diga, Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do pastor Marcos Gomes, amém? Não, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque eu vim falar de mim ou eu estou falando o que está escrito? Estou falando o que está escrito. E por que tem pessoas que não entendem? Se eu estou falando há anos, 16 anos em graça. Ô irmão, há quantos anos você acompanha o meu ministério? Ô irmã, há quantos anos você acompanha as minhas pregações? No site, apostilas, CDs, na igreja. Há quantos anos? Agora, se você não entender as minhas pregações, se você não entender os meus ensinos, que é extremamente bíblico, está provado que você é uma pessoa natural, carnal, terrena, humana e nada mais que isso. Quem está entendendo? Porque se a pessoa não entende o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, o que é isso? É Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Pois lhe parecem loucura. Agora no louvor, a abençoada caiu na unção aqui. O que é isso aí? Alguém pode pensar, nossa, o que é isso? Eu nunca vi isso. Calma. Talvez está com a mente natural. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia da glória de Deus. A Bíblia está repleta de pessoas que caíram na unção. Começando lá com Adão, depois veio para Abraão, também caiu na unção. Aí vem vindo até chegar em nós. Até chegar em nossos dias. Pessoas que recebiam a manifestação do Espírito Santo de Deus. Não, pastor, isso é um demônio. É um demônio glorificando a Deus? Um demônio dando glória para Jesus, para Deus? Só quem tem capacidade de entender isso. Então o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Uma pessoa recebe a unção, uma pessoa é cheia do Espírito Santo, fala em línguas, tem visões, interpreta línguas. O que é isso aí? São coisas... Alô, Coríntios 2,14, ó. Coisas do Espírito de Deus. Veja a segunda linha do verso 14. 1 Coríntios 2,14. A segunda linha. As coisas. Circule na sua Bíblia. As coisas. De quem? Do pastor Marcos? Da igreja? Não. As coisas do Espírito de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12. Mais precisamente o apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. O apóstolo da graça. Ele nos ensina sobre os 9 dons espirituais. A Bíblia é clara. Não sou eu que penso. 1 Coríntios 12, verso 1. Quer conferir? Volta uma página. Coríntios 12. Olha lá, ó. Coríntios 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ser ignorante? É não ter conhecimento. Não sabe o que está acontecendo. E o pior, tem o ignorante que é pior.
que ele atribui ao diabo as coisas de Deus. Esse é ignorante ao quadrado. Ignorante ao quadrado. O ignorante é aquele que não conhece. O que é ignorante? Vem de ignorar, que vem de ignorância, que significa falta de conhecimento. Ignorância nada mais é, não é um palavrão, não é xingar. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Quem está entendendo? Então a pessoa que está na ignorância, ele não entende. E o ignorante ao quadrado é aquele que atribui ao diabo algo que é de quem? De Deus. Me dá um sinal quem está entendendo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Uma vez Jesus disse, porque Jesus estava expulsando demônios nos dias dele, quando Jesus estava na terra, ele expulsava demônios. Então, uma vez ele expulsou demônios, e os fariseus falaram assim, olha, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Eram homens naturais. Jesus disse, se eu expulso demônio por demônio, então vocês estão perdidos. Agora, se eu curo a vocês, se eu trago libertação, se eu trago bênçãos, então é chegada a voz do reino de Deus. Jesus falou, porque se Satanás luta contra Satanás, então o seu reino não subsiste. Traduzindo, se eu sou do diabo e estou fazendo obras do diabo, então como o reino dele subsiste? Era isso que ele estava falando. Quem está entendendo? Jesus disse, mas eu trago cura. Alô, você acha que o diabo ia curar alguém, abençoado? Você acha que o diabo queria ver alguém feliz? Você acha que o diabo queria ver prosperar? Família unida, abençoada, curada da doença, da enfermidade. Você acha que o diabo queria ver isso? Não! Se Jesus trouxe cura, era pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus abençoava as pessoas, era no poder de Deus, para a glória de Deus. Tem nada de diabo, tem nada de demônio. É que o homem natural, Coríntios 2,14, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem está entendendo o que estou falando? Então, 1 Coríntios 2,14, coloca o seu dedo aí. Coríntios 2,14. E diga, está escrito claramente que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Diga para o seu irmão, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Diga para o outro irmão do lado aí, o homem natural não compreende. Deixa o Mateus 3 aberto. E deixa o Coríntios 2 aberto. Que é os textos que eu estou lendo. O 1 Coríntios 12 pode fechar. Eu só fui lá para te mostrar que existem. Diga, existem. Existem dons espirituais. E Paulo, nosso apóstolo, disse para não sermos ignorantes. O que é ser ignorante? É não ter conhecimento. Então fala para o seu irmão, você tem que ler mais a Bíblia. Diga, para compreender as coisas do Espírito de Deus. Se não uma pessoa recebe a unção, você não sabe o que é. Uma pessoa fala em línguas estranhas, você não sabe o que é. A pessoa começa a ter visões, você não sabe o que é. E a Bíblia está repleta de dons espirituais. Está repleta, só você ler a Bíblia. Ezequiel, ele era arrebatado direto. Lê Ezequiel 1. Ezequiel 1 é lindo. O homem já começa tendo visões. Ezequiel capítulo 1. Então eu vi, e a mão do Senhor, e o Espírito de Deus. Ezequiel já começa o livro assim. Lê Daniel. Daniel tinha experiências com Deus direto. Lê Isaías. Lê a Bíblia. Um salve de palmas ao Senhor. A pessoa não lê a Bíblia, vai entender como? Como que ela vai entender? Pega essa aí. Porque o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais. Assim como o homem carnal só entende as coisas carnais. Quem está entendendo? Eu duvido que você não conhece pessoas que só falam de coisas terrenas. Ou você viu o futebol, ou aquele carro, hein? Aquela casa. Nossa, mas essa roupa, esse sapato. Mas só fala de coisas terrenas. Só fala de coisas carnais. Já o homem espiritual, ele fala, está escrito, você viu o culto ontem, que maravilha, que unção, que glória, olha, os anjos ministraram. Então, o homem natural fala de coisas naturais, o homem espiritual fala de coisas espirituais. Quem está entendendo?
Vamos ler. Coloca o dedo no verso 14, 1 Coríntios 2,14. A primeira pergunta é essa, porque se estiver escrito, eu creio. Porque eu vou falar a verdade, hein? Alô, pega essa aí. Uma coisa é ser homem natural, vírgula. Outra coisa é ser bode. Uma coisa é ser homem natural, abre um parênteses, que ainda não compreende as coisas do Espírito de Deus, fecha parênteses. Outra coisa é ser filho da perdição, esse não tem jeito. Porque o homem natural, ele não compreende agora, mas através do apostolado, amanhã ele compreende. Agora o bode, o filho da perdição, nunca ele vai compreender. Romanos 8, porque ele não tem o Espírito de Deus. Ele é filho da perdição, preparado para a perdição. Esse não vai entender nunca. Vocês estão ouvindo excelências e revelações. Papai. Coloca o dedo no verso 14, 1 Coríntios 2,14. Diga, se estiver escrito, eu creio. Mas se você crê, então você já é ovelha. É um sinal que você é ovelha. Porque em João 10, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Minhas ovelhas ouvem e seguem. Agora, quem não é ovelha é o quê? Qual o contrário de ovelha? Bode. O bode não vai crer. Mesmo mostrando na Bíblia, o bode não crê. Alô? 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 Já encontrei várias vezes na minha vida. Uma vez eu fui mostrar para um obreiro da Igreja Universal, Romanos 8. Ele falou, não adianta nem mostrar. Nem que tiver escrito, eu não vou crer. Falou. Falei, irmão? Não chama de irmão, não. Que eu não sou seu irmão. Fiz, calma, abençoado. Falou. Aqui na Rua Oratório, tem uma Igreja Universal lá embaixo. Nós estávamos evangelizando, entregando folhetos. Quando eu dei o folheto para ele, ele falou, não quero receber isso aí. Mas está na Bíblia. Não quero saber. Mas olha aqui em Romanos 8. Não, nem mostra. Não, mas em Romanos 8 diz, não. Nem que tiver escrito, mesmo, eu não vou crer. Mesmo que tiver escrito, eu não vou crer. Deus é minha testemunha. Um obreiro me falou isso para mim. Mesmo que tiver escrito, ele não vai crer. Então, vamos falar a verdade. Se uma pessoa, homem, mulher, seja quem for, mesmo vendo na Bíblia, na palavra de Deus, se ele não crer, pode fechar o caixão. É um bode. É um filho da perdição. Você tem coragem de dizer que está entendendo? Pode falar. Não, é o quê? Não. Vamos ler em João? Mateus 3 está aberto. Coríntios 2 está aberto. Abre em João capítulo 10, por favor. Você vai ver na sua Bíblia. Eu já volto no Coríntios, já volto em Mateus. Abre em João 10, você vai ver na sua Bíblia. Não sou eu que estou falando. João 10, Jesus que falou. Alguém crê em Jesus aqui? Diga, eu creio em Jesus. Então veja João 10, você vê o que ele falou? Você não pensar que sou eu que estou agitando. O apóstolo... Eu não disse nada, eu falei o que está escrito na Bíblia. João 10, quem já achou, diga amém. Olha lá, João 10. Eu vou começar desde o verso 24 para você ver a história inteirinha. Eu espero você achar. Eu espero você achar. Quem já achou? João 10, coloca o dedo no verso 24. Posso ler? Amém? João 10, 24. Veja na sua Bíblia. Rodearam-no, quer dizer, rodearam a Jesus. Rodearam-no os judeus e disseram, até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesus respondeu, olha lá, João 10, 25. Jesus respondeu, eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Verso 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas? Não, eu quero ver todo mundo. Eu quero ver se sua Bíblia diz isso. João 10, 26. Jesus diz, mas vós não credes porque não sois das minhas? E quem não é ovelha é o quê? É bode. É só você ler o livro de Mateus, onde fala das ovelhas e dos bodes. Está claro ou não está claro? Continua. João 10, 27. Olha o que Jesus disse. João 10, 27. As minhas o quê? Bem forte. As minhas? Olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Fala para o seu irmão. Esse é o maior sinal que uma pessoa é ovelha.
Fala pro outro irmão, ó, esse é o maior sinal que uma pessoa é ovelha. Diga, quando ele ouve e segue. Só quem entendeu. Foi Jesus que falou. Bom, então eu posso dizer que eu sou ovelha, né? Eu posso dizer que eu sou ovelha. Por quê? De conformidade com João 10, 27, olha lá, ó, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem, eu ouvi. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então eu posso falar que eu sou ovelha, porque eu ouvi, um dia eu ouvi a voz do Senhor. O que é ouvir a voz do Senhor? É crer no que está escrito. Não pense que você vai ouvir uma voz do além. João, eu sou Jesus. Você não vai ouvir voz, não. Quando ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, ele quis dizer, se você ouve a palavra de Deus. Olha João 8, volta uma página. João 8, olha lá, ó. João 8, 47. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. João 8, 47, Jesus diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mais claro que isso não tem jeito. Mais claro que isso não dá. Quem é ovelha segue, e quem é de Deus ouve as palavras de Deus. É verdade que o que eu estou pregando e ensinando pode estar indo contra a sua tradição. É verdade que o que eu estou lendo na Bíblia, pregando e ensinando, pode ir contra os seus conceitos. Mas uma coisa você não pode falar. Você não pode falar que eu estou mentindo ou inventando. Porque tudo o que eu estou lendo está na Bíblia. Palavra de Deus. Ah, mas eu nunca vi falar. Então você está vendo agora. Mas eu nunca li. Então você está lendo agora. Sempre tem a primeira vez. O importante não é se você nunca ouviu ou se nunca leu. O importante é você saber se está escrito. Porque quem é ovelha, se estiver escrito, eu creio. Palavra de Deus, está escrito, eu tenho que crer, eu sou ovelha. Fala para o seu irmão, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Dá um endereço para ele, diga, João 8, 47. Diga, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí eu fui citar o Romanos 8 para o obreiro falou, não, nem que tiver escrito eu não vou crer. Calma, irmão, eu vou... Não, nem mostra. Nem mostra. Essa frase não sai da minha cabeça. Nem que tiver escrito, eu não vou crer. Ele me falou, Deus é minha testemunha. Eu insisti várias vezes, ele não quis ouvir, ele mandou embora. Então, para não sair briga, eu peguei e fui embora. Porque ele não queria. Não queria que mostrasse. Essa frase me escandalizou. Como é que uma ovelha pode falar isso? Levanta a mão quem crê na Bíblia. Só quem crê na Bíblia. Como é que uma ovelha pode falar isso, irmão? Não me responde isso. Como é que um filho de Deus pode falar isso? Como é que uma ovelha pode falar isso? Não tem como. Será que você conseguiria trair Jesus? Não responde não, só pensa. Será que você conseguiria trair Jesus? Você não consegue? Não conseguiria? Mas teve uma pessoa que traiu. Porque ele não era ovelha. Ovelha não trai Jesus. Ovelha não consegue trair. Porque ovelha tem o Espírito de Deus. Quem pode falar, papai? Judas conseguiu trair porque ele não tinha o Espírito de Deus. Só por causa disso. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Então, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, não tem jeito. Aí você fala assim, mas ele não pode receber? Não. Como não? Ué, porque está escrito, abre em João, por favor, volta lá em João. Vamos ver o que Jesus falou em João. João. Olha lá, ó. João 19. João 19. Quem tem na Bíblia, diga amém. Porque eu vou ler mais um trecho da Bíblia. João 19. Eu vou ler mais um trecho para te responder uma pergunta. Pastor, mas se ele não tem o Espírito de Deus, ele não pode ter? Não. Não, mas se ele buscar, ele não consegue buscar. Só busca quem tem. Quem não tem, não consegue buscar. Mas se ele não tem o Espírito de Deus, ele não pode ter amanhã não tem como. Por que não tem como? João 19, olha lá,
verso 28. Veja na sua Bíblia. João 19, verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado. Tudo já está consumado. Olha o verso 30. Pula para o verso 30. João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. O que isso quer dizer? De agora em diante, quem é ovelha, e quem é bode, é bode. Quem é da salvação, é da salvação. Quem é da perdição, é da perdição. Quem tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus. Quem não tem, não tem como. Por quê? Porque Jesus já morreu. E tudo já está consumado. Agora não tem mais jeito. Quem é da salvação já está salvo. E quem é da perdição já está perdido. Você tem que entender isso aí. Eu não aceito isso aí. Opa! Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus? Como que você não aceita? Você não é ovelha? Você não é filho de Deus? Você não tem o Espírito de Deus? Então você tem que crer na verdade como ela é. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ah, mas eu queria. Não, você não quer nada. Foi do jeito de Deus. Por favor, Mateus 28. Abre aí. Desculpa, Mateus 26. Abra a sua Bíblia. Por favor. Mateus 26. Eu adoro quando a igreja fica nesse espírito de temor. Todo mundo quieto, todo mundo em silêncio. É a hora que o Espírito Santo está mostrando, está falando. É ou não é? É ovelha ou não é ovelha? Eu adoro esse momento aqui, esse clima. É, porque ou você crê ou você não crê. É o que Jesus disse para Judas. Ó, o que você tem que fazer, faça depressa, abençoado. Você é ovelha? Então congrega até o fim de sua vida. Você não é ovelha? Está só disfarçando? Então já sai logo, você não vai aguentar muito tempo mesmo. Você vai manifestar, é bode. Não tem como mudar. É ovelha, é bode, é bode. Não adianta ficar orando por bode. Vamos estar orando por bode? Para se converter em ovelha, não tem como. Bode, ovelha é ovelha. Quem consegue entender isso já? A ovelha pode não entender agora. Mas se ele é ovelha, vai crendo na Bíblia, vai lendo a Bíblia, amanhã ele entende, porque ele já era ovelha. Quem está entendendo? Quem não é ovelha é bode. E quem é bode não tem o Espírito de Deus. E quem não tem como ter mais. Porque tudo já está consumado. Alô, a conta já foi paga. Você consegue entender isso? Imagine, Jesus chegou num restaurante e falou assim, ó, podem comer à vontade até meio-dia. Até meio-dia vocês podem comer até ficar roxo. Aí a pessoa chega 2h30 e quer comer. Ele fala, não, era até meio-dia só. Eu já fechei a conta, já paguei, já morri na cruz, já derramei o sangue, agora não tem mais jeito. Quem consegue entender? É isso que significa a frase, tudo já está consumado. Não entra mais. Alô, nem entra e nem sai. Bode não entra no reino de Deus e ovelha não se perde. Bode não entra e ovelha não sai. Tudo já está consumado. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Porque você, sendo ovelha, você não perde a sua salvação. Olha lá, ó, pela graça sois salvo. Jesus morreu para te salvar. Tudo já está consumado. Tem como você perder a salvação? Não, porque ele já pagou o preço na cruz. Ah, mas eu conheço uma pessoa que não vem na igreja e que ele não conhece a Bíblia. Então, traz ele para a igreja. Se ele começar a crer, começar a entender, então é ovelha. Porque não está escrito na testa quem é ovelha e quem é bode. Por isso que Paulo disse em Hebreus 2,4, diga Hebreus 2,4. Por isso que Paulo diz que Deus testifica por meio de sinais. Você vai andar na rua, não está escrito na testa, sou ovelha. E não tem ninguém com uma plaquinha na rua, sou bode. Você não vai encontrar isso aí. Mas quando você prega o evangelho, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, elas creem. E por que crê? Porque ela é inteligente? Não, crê porque tem o Espírito Santo.
Quem está entendendo, diga: Senhor, estou entendendo. Para nós, ovelhas, é fácil entender, não é? É ou não é fácil? Ué, está tudo na Bíblia. De novo eu falo, talvez o que eu estou lendo, o que eu estou pregando e ensinando, está indo contra a sua tradição religiosa. Que talvez você nunca ouviu isso. Nunca ouviu porque nunca ninguém mostrou. Não é porque você nunca ouviu que não está escrito. Ah, pastor, eu nunca fui no Japão. Ah, então só porque você não foi no Japão, então o Japão não existe? Claro que ele existe, você só não foi, você só não conhece, mas o Japão existe. Então você não conhece, mas já estava escrito. Vamos ler Mateus 26. Diga, Mateus 26. Aonde que eu vou ler mesmo? Olha lá, ó. Mateus 26, versículo 28. Para você entender melhor esse negócio de quem é ovelha e quem é bode é bode. E o bode não tem como se converter em ovelha. Diga, o bode não tem como se converter em ovelha. Diga, não há nada que o bode faça que o transforme em ovelha. Vamos virar a frase. Diga, a ovelha não tem como virar bode. Diga, não há nada que a ovelha faça que ela possa virar um bode. Daí a frase, uma vez ovelha, ovelha para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez salvo, quem aqui está salvo em Cristo? Você não está salvo? Uma vez salvo, salvo para? Ah, então se eu sou salvo para sempre, vou deitar e rolar, vou matar, vou usar droga. Cuidado que a cadeia tem lugar ainda. Sempre cabe mais um, hein? E o cemitério está lá esperando lá, ó. Você quer deitar e rolar, e usar droga, e matar e roubar? Cuidado que tem vaga no cemitério. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Você é salvo. Você não precisa morrer agora. O que eu falei? Fala para o seu irmão, você não precisa morrer agora. Fala para ele, você não precisa morrer agora. Todavia, Eclesiastes 7. Tem pessoas que morrem antes do tempo. Sai dos trilhos. Ah, eu sou salvo, vou me jogar na frente de um trem. Vai esbagaçar, não sobra nada. Mas eu não sou salvo? Salvo não morre. Não morre? Morre ou não morre? Claro que morre. Quem falou que salvo não morre? Porque quem é salvo é seu espírito. Amém, abençoado? Salvo morre sim. Não pula na frente do trem não, que você morre antes do tempo, hein? Eclesiastes 7. Por que morrerias antes do tempo? Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Por que você vai morrer antes? Quem recebe essa palavra? Então receba a graça e o apostolado e reina em vida. Quem recebe? Morrer só no tempo determinado por Deus. Por que eu vou morrer antes? Mateus 26, 28. Coloca o dedo no verso 28. Mateus 26, 28. Jesus falando. Bíblia Vida está escrito em vermelho. Mateus 26, 28. Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por toda a humanidade. Amém? Não, vou ler de novo. Eu quero que você preste muita atenção. Porque o Papa, o padre, os pastores, as igrejas, falam que Jesus morreu por todos. Quem já ouviu essa frase, que Jesus morreu por todos? Levante as mãos. Ele não morreu por todos, não. Jesus é forte, não é forte? Mas é a verdade como ela é. Jesus não morreu por toda a humanidade. Ele não morreu por todos. Ah, então ele morreu por quem? Mateus 26, 28. Jesus falando: isto é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Circule por muitos, marca na sua Bíblia, você nunca mais esquecer. Derramado por muitos.
E eu vou te provar na Bíblia por que não é por todos. Por todos. Vou te mostrar na Bíblia. Porque não tem nem lógica ser por todos. Diga comigo, Jesus derramou o seu sangue por muitos. Fala isso para a pessoa do seu lado aí, ó. Jesus derramou o seu sangue por muitos. O que a Bíblia diz? Por muitos ou por todos? E se tiver escrito? Agora eu vou te mostrar por que não é por todos. Depois de Mateus, Marcos, abre aí. Depois de Mateus, Marcos 4. Tudo na Bíblia. Tá ou não está na Bíblia? Ou estou inventando? Se tiver escrito. Marcos 4, veja aí. Te provando por que ele não morreu por todos, mas morreu por muitos. Marcos 4, verso 11. Coloca o dedo no verso 11. Jesus falando. Está em vermelho, é Jesus falando. Marcos 4, 11, Jesus disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então diga, graças a Deus. Quem recebe essa palavra? Você está vendo que maravilha? Ó, Marcos 4, 11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Espera um pouquinho. Sempre tem a primeira vez, né? Eu lembro da minha primeira vez. Eu me assustei um pouco, mas se tiver escrito, eu creio. Eu me assustei um pouco, foi um choque. Filho de pastor da lei, que foi ensinado na heresia de que Jesus tinha morrido por todos, por toda a humanidade, para quem quiser. Quem quiser ser salvo, levanta a mão quem quer ser. Mas ele não morreu para quem quer ser. Ele comprou os seus escolhidos desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não morreu para quem queria ou não ser salvo. Vamos ver quem quer aceitar para ser salvo. Não. Ele morreu pelos escolhidos de Deus. Quem está entendendo? Diga assim, e os outros? Aqui, ó, Marcos 4:11. Olha os outros aqui, ó. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam. Tenha coragem. Diga comigo, a Bíblia é clara, diga isso. Diga, Jesus foi claro. Diga, tem pessoas que vê e não percebe. Diga, tem pessoas que ouvem e não entendem. Diga, para que não se converta. Esta querendo dizer, eu não estou querendo dizer, eu já disse o que está escrito. Tem pessoas na terra que o Senhor não quer que se converte. Dá um sinal quem está entendendo. Está ou não está escrito? Agora, quem é que ele não quer que se converte? Os bodes. Mas nós somos ovelhas. Diga graças a Deus. Aplaude ao Senhor quem está entendendo. Maravilha. Deus está mandando ler Romanos 8. Abre Romanos 8. E depois eu termino lá em 1 Coríntios 2 de novo. Romanos 8. O Espírito Santo, ele é tremendo. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Ele está mandando ler um texto que eu nem vim para ler, mas guiado pelo Espírito. Paulo disse em Gálatas 5, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Então sou guiado pelo Espírito. Romanos 8, quem já achou, diga amém. Olha como que a Bíblia é clara. Quem já achou? Romanos 8, verso 9. Vamos ler o 8. Romanos 8, 8. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Coloca o dedo no verso 9 agora. Romanos 8, 9. Vós quem? Digam, nós. Alô, como é que eu sei que somos nós? Simples, porque Paulo não ia escrever para
os bodes. Porque bode não se converte. Então Paulo escreveu para quem? Para a ovelha. Tá claro ou não tá claro? Facinho entender, né? Então esse vós somos Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém o quê? Não tem. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tal não está escrito? Tal não está escrito? Então eu quero que você coloque o dedo no verso 9 e leia em voz alta. Diga, está escrito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo. Assim, ó, esse tal não é dele. Diga para o seu irmão, não é de Deus. Só quem recebe. Tudo já está consumado. Quem é, é. Quem não é, não é. Agora eu quero saber, estou falando com pessoas adultas, quero saber de fato, de verdade, quem está entendendo o que estou falando aqui. Quem é de Deus é porque sempre foi de Deus. Quem não é de Deus não tem como ser, porque tudo já está consumado. Ovelha é ovelha e bode é. O Senhor está mandando ler mais um texto. Posso ouvir um amém? Eu não vim para ler esses textos, mas Ele está mandando eu ler. Posso ouvir um amém? Corre para Mateus de novo. Não vim para ler, mas Ele está mandando ler, então eu recebo. Mateus, olha lá, 25. Eu estou inventando tudo, amém? Não, tudo está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Mateus 25. Para provar para algumas pessoas que a Bíblia fala de ovelha e de bode. Tem pessoas que pensavam que todo mundo ia ser salvo. Que Jesus morreu por toda a humanidade. Como que o sistema é mentiroso, não? Quem já achou Mateus 25? Agora, olha, eu tô lutando com o Espírito Santo aqui, mas eu vou ter que falar, ele está mandando falar, não vai ter jeito. Ele é maior que eu vou ter que falar. E tem pessoas que ainda não creem no inferno, não? Tem pessoas que não creem no inferno. São tão fariseus que crê só no céu. Estão anulando a palavra de Deus e pisando em cima da soberania de Deus. Não tem lógica não ter inferno. Não tem lógica não ter inferno. Por quê? Porque existem duas sementes na terra. A ovelha e o bode. Para a ovelha, Jesus deu a vida eterna. Para o bode, o castigo eterno. Dá um sinal quem está entendendo. Dá um sinal quem está entendendo. Ah, o inferno não existe. Ah, não existe. Então para onde que vai os bodes? Para onde que vai o filho da perdição? Para onde? Ah, morreu, acabou. Tá, quem morreu, acabou? Não é cachorro, não é vaca, não é cavalo? Não tem nada de morrer, acabou. O ser humano tem alma. 1 Tessalonicenses 5. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Ser humano, se é ovelha ou bode, tem alma. E a alma é eterna. Se a alma é eterna, morrendo o corpo, a carne, essa alma vai para algum lugar. Letra A, sendo ovelha, para o céu, também chamado de paraíso. Letra B, sendo ovelha, essa alma vai para o inferno, para a perdição eterna, para o castigo eterno. Não sou eu que quis assim, é a Bíblia que fala assim. Alguém respeita? Dá um sinal. É a Bíblia que fala assim. Ah, eu não concordo com você. Não, não é que você não concorda comigo. Você não concorda com Jesus. Você não concorda com a Bíblia. Não é comigo que você não concorda. Se você não concorda, você não concorda com a Bíblia, com Jesus. Veja comigo. Mateus 25, 31. Aliás, o subtítulo já diz: a vida eterna e o castigo eterno. Tal não está escrito?
E eu não estou nem aí se você vai contra mim, tá? Você que está me assistindo e que é de outra igreja em graça, eles creem no inferno. Cremos mesmo, tá? O apóstolo Marcos Gomes crê no céu e crê no inferno. O céu para as ovelhas e o inferno para os bodes. Foi assim que Jesus disse e é assim que também Paulo disse em 2 Tessalonicenses 1. Que os filhos da perdição padecerão eterna perdição. Eterna onde? Na terra? Se morrer acabou, então não é eterno. Então não é na terra. 2 Tessalonicenses 1, verso 9. Os bodes, os filhos da perdição, padecerão eterna perdição. Foi Paulo que falou. E eu estou debaixo do apostolado de Paulo. Se ele falou, eu creio. Eu não coloco outro fundamento. Posso ouvir um amém aí? Não tenho medo de falar não, abençoado. Eu não tenho medo de assumir minha posição. Não tenho medo de assumir minha posição. Está escrito, eu creio. E não me venha com teologia, tá? Porque Paulo não era teólogo. Não me venha com teologia. Coríntios 3:10. A graça que ele recebeu foi por revelação. Não vem com teologia. Ah, mas aqui é Sheol, aqui é Hades, aqui... Não me venha com teologia. Eu creio na palavra de Deus, mediante o Espírito Santo. Não venha com letra. Não venha com letra, com teologia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Tá? Paulo nem letra não tinha. Nem teologia Paulo tinha. Ele não usou a teologia. É porque nós fizemos os estudos aqui. Olha, problema seu com seus estudos, tá? Nós cremos na Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém. Problema seu com seus estudos que vocês fizeram aí, tá? Tá que nem testemunho de Jeová. Estão tirando as coisas da Bíblia. Tirando o dízimo, tirando o inferno. Isso, vai tirando tudo. Daqui a pouco você tira até as páginas, não salva mais nada. Vai arrancando tudo. Né? Segundo você acha que é, vai arrancando tudo da Bíblia. Por isso que eu sempre pergunto. Se estiver escrito, eu creio. Eu não posso mudar, abençoado. Eu não posso mudar. Eu não posso alterar a Bíblia. É verdade que ela vai contra, sim, irmão. Ela vai contra os seus princípios. Ela vai contra o que você acha. É, mas eu pensava. Ela vai contra o que você pensava. Deus é soberano. Acima de tudo e de todos. Deus não está aqui para concordar com você, não. Deus não está aqui para concordar com as suas ideias. Deus não está aqui para concordar com o que você acha. Deus não está aqui para concordar com o que você pensa. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Agora estão mudando a Bíblia aí. Estão mudando a Bíblia. Igrejas tá seguindo o testemunho de Jeová. Estão mudando a Bíblia. Estão tirando o dízimo. Estão tirando o inferno. Estão tirando tudo. Estão mudando a Bíblia. Então vamos arrancar as páginas, ué. Vamos arrancar a página. Maldita teologia. Que Paulo disse em 2 Coríntios 3 que a letra mata. A letra mata. Salomão disse, o que aumenta o conhecimento, aumenta o enfado. Deve estar enfadado de tanta letra. Não tem revelação, fica colocando tradição, fica colocando achômetro, fica colocando o dedo do homem. Mas faço-vos saber, Gálatas 1, que o evangelho que por mim é anunciado, não é segundo os homens, porque não aprendi e nem recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Eu não estou preocupado se você está sabendo qual é a minha posição. Minha posição é essa, tá? A minha posição é de crer na Bíblia no que está escrito. É, mas nós fizemos um estudo. Fica com o seu estudo, que eu fico com a palavra de Deus. Quem mais aqui? Fica com o seu estudo para lá, que o Ministério Graça Apostolada vai ficar com a palavra, com o que está escrito. Não quero saber do seu estudo. Nós não recebemos esse estudo humano, terreno e carnal. Não recebemos. Amém? Porque se estiver escrito, Mateus 25, verso 31. Pronto, falei. Está engasgado, faz tempo que estou louco para falar isso aí. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem, Jesus falando. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes
as ovelhas. Coloca o dedo no verso 33. Eu penso que a Bíblia é clara. Eu penso que a Bíblia é clara. A Bíblia não precisa do dedo do teólogo. A Bíblia não precisa da mão do homem para ajudar Deus a entender as coisas. A Bíblia não precisa. A Bíblia fala por si mesmo. Não, porque eu fiz teologia, tudo bem. E o analfabeto que não conhece teologia, como faz com ele? As ovelhas não precisam de teologia, nem de seminário, nem de curso, nem de nada. As ovelhas só precisam do Espírito Santo de Deus. João 16, Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. E isso me basta. Não preciso de mais nada. O Espírito Santo de Deus. Era o que os homens de Deus tinham. Por isso que eu rejeito esses ensinos aí. Mateus 25, 33. Coloca o dedo no verso 33. Estou cansado de ficar ouvindo pastores aí falando besteira, falando heresias, colocando fortaleza na mente das ovelhas, dividindo o povo de Deus com pregações heréticas, com ensinos fraudulentos, saindo além da Bíblia. Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então quer dizer que existem ovelhas e também existem bodes. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Então coloque o seu dedo agora no verso 34. Diga comigo: eu saberei agora qual o final das ovelhas. Mateus 25, 34. Então dirá o rei. Não está em maiúsculo? Então é Jesus Cristo. Amém, abençoados? Esse rei em maiúsculo é Jesus Cristo. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. De conformidade com o verso 33. Os que estiverem à direita são as ovelhas. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diga: isso será dito às ovelhas. Pula para o verso 41. Coloca o dedo no verso 41. Diga: eu vou saber o final dos bodes. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, de conformidade com o verso 33, os que estiverem à esquerda são os bodes. Está claro ou não está claro? Posso ouvir um amém? Verso 41, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo temporário. Amém? Fariseu hipócrita, que fica mudando a palavra de Jesus. Fariseu hipócrita, que fica mudando a palavra de Deus. Fariseu hipócrita, que fica mudando o que Jesus disse. Ai de vós, fariseus hipócritas, que ficam mudando a palavra de Deus. Mateus 25, 41. Jesus disse: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está ou não está escrito? E se estiver escrito, eu creio. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Diga: eu creio. É preciso muita unção do Espírito Santo para ter coragem, para desmascarar falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, que na cara dura ficam tirando as palavras, mudando as palavras, anulando a palavra de Deus. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Para terminar a ministração de hoje, 1 Coríntios 2. Nem li o Mateus 3,11, né? Comecei a ler e não terminei, né? Bom, mas já expliquei sobre o batismo em Cristo, né?
Mateus 3,11, João Batista falou que batizava com água para arrependimento e que depois dele viria alguém que batizaria com o Espírito Santo. Esse alguém era o Senhor Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele nos deu do seu Espírito. Por isso há um só batismo. Amém? Ou seja, o batismo de João era um batismo para a carne. O batismo de Jesus é para o nosso Espírito. Diga, esse é o batismo da salvação. Diga, não o de João, o de Jesus. Quem, graças a Deus, já está entendendo isso? Essa é a graça. Sabe, fariseu, quando o Senhor me revelou a graça em fevereiro de 1997, você ainda estava debaixo da lei. Então me permita dizer que você não é ninguém para querer me ensinar, tá? Aliás, você aprendeu a graça comigo. Então fica quietinho, submeta-se à graça e ao apostolado. Que quando eu já era apóstolo, em graça, você ainda estava debaixo da lei, tá? Estava debaixo da lei ainda. Você chegou depois e não sabe muita coisa. E o que sabe aprendeu comigo. 1 Coríntios 2, para terminar a ministração. Tem coragem de falar isso? Que o que você aprendeu foi com o apóstolo Marcos Gomes? Tem coragem de falar? Você é homem de Deus mesmo? Então fala para a igreja lá, ó. Olha a igreja, o que eu aprendi da graça foi lendo as apostilas do apóstolo Marcos Gomes. Fala para eles. Você não é homem de Deus? Tem coragem de falar? Eu não quero medalha, eu não quero que você me pague nada, não quero troféu, não quero dinheiro, não quero nada. Só que você tem que ter caráter, personalidade. Homem de Deus é sim, sim, não, não. Tá? É o que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 2, para terminar. Eu posso ouvir aqui um amém das ovelhas? Para terminar, 1 Coríntios 2,14. É onde eu comecei, eu termino. 1 Coríntios 2,14. O texto da mensagem, o tema: o homem natural. Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15, Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual... Então, claramente, aqui a Bíblia fala sobre dois homens. Diga, Coríntios 2,14. Diga, o homem natural. Diga, Coríntios 2,15. O homem espiritual. Está claro ou não está claro? Está aqui os dois homens, ó. Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Digam todos, vocês que entendem a graça, vocês que são ovelhas, vocês que compreendem as coisas do Espírito de Deus, digam comigo, mas nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós entendemos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Por isso que nós entendemos que fomos predestinados. Entendemos que já fomos batizados em Cristo, já somos salvos. Entendemos que o diabo já foi aniquilado. Nós entendemos a graça de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Quem recebe, aplaude ao Senhor. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.